Princípios para o Sucesso. Uma superaventura em uma minissérie de 30 minutos e 8 episódios. O chamado para a aventura. Antes de começarmos, quero deixar claro que não sei muita coisa sobre o que eu preciso saber. Seja qual for o sucesso que eu já tive na vida, ele tem mais a ver com o meu conhecimento, de como lidar com a minha falta de sabedoria, do que com as coisas que eu sei. Dizer que eu deveria falar para outras pessoas o que fazer soa um pouco demais para mim. Eu vou fazer isso porque eu acredito que os princípios que me tornaram bem-sucedido podem ajudar outras pessoas a alcançar suas próprias metas. Hoje, estou em um estágio da minha vida que considero mais importante ensinar que eu tenho aprendido sobre como alcançar o sucesso do que continuar a buscar mais sucesso para mim mesmo. Você decide o que fará com os princípios que aprenderá aqui. Você precisa pensar em si mesmo, porque só você pode desenvolver seus próprios princípios baseados nos seus próprios valores. Isso me remete ao meu primeiro princípio fundamental, que é: você precisa pensar por si mesmo sobre o que é a verdade. Então vamos começar. Primeiro, eu descobri que precisava de princípios. Princípios são maneiras inteligentes de lidar com coisas que acontecem repetidamente em situações similares. Existem princípios para tudo, como esquiar, criar filhos, cozinhar e por aí vai. Vou compartilhar alguns dos mais importantes e abrangentes princípios da vida que influenciam como conduzimos tudo o que fazemos. Não comecei a vida com princípios prontos. Fui obtendo com as experiências ao longo da vida, na maioria das vezes, cometendo erros e refletindo sobre eles. Meus princípios são simples, mas não estão completos. Ainda tento tomar as melhores decisões e ainda cometo os erros e aprendo princípios novos o tempo todo. Essa é a realidade. No começo preciso fugir das convenções que me cercam, o que significa que devo pensar por mim mesmo. A menos que você queira ter a vida conduzida pelos outros, você precisa decidir o que fazer sozinho e precisa ter a coragem de fazê-lo. Mas no começo eu não sabia disso. Só aprendi depois que embarquei na minha própria aventura. Olhando para o meu percurso até aqui, agora vejo que o tempo é como um rio, que nos leva adiante e de encontro com a realidade e exige que tomemos decisões o tempo todo. Não podemos parar nosso percurso por este rio e não podemos evitar esses encontros. Podemos somente encará-los da melhor maneira possível. No curso da sua vida, você vai encarar milhões de decisões. A qualidade das suas decisões determinará a qualidade da sua vida. Ao longo da minha vida, as coisas mais valiosas que aprendi foram a partir dos resultados dos erros que me fizeram refletir e me ajudaram a formar princípios. Então, eu não cometeria mais os mesmos erros novamente. Esses princípios me ajudaram a deixar de ser um menino comum de classe média que vivia em Long Island e me tornar um juiz bem-sucedido por medidas convencionais. Eles também me deram um trabalho significativo e relacionamentos significativos que valem ainda mais do que esses sucessos convencionais. As pessoas frequentemente me perguntam como eu fiz isso. Posso lhe garantir que não foi por causa da minha singularidade como pessoa. Foi o resultado de uma abordagem singular para com a vida que acredito que quase qualquer pessoa pode adotar. Comece a abraçar a realidade e a lidar com ela. O caminho que você escolhe é a decisão mais importante. Em meu caso, eu queria que a minha vida fosse maravilhosa e temia o tédio e a mediocridade mais do que temia o fracasso. No começo, eu não tinha dinheiro. Eu não precisava mais do que uma cama para dormir e comida para comer, pois eu podia inclinar minhas decisões para seguir minhas aventuras. Então, desde que eu era criança, eu corria atrás do que queria. Caía, levantava e corria novamente. Caía de novo. E toda vez que caía, eu aprendia alguma coisa. Melhorava e caía menos. Passando por isso, muitas e muitas vezes, eu aprendi a amar esse processo, até mesmo as quedas. Através disso, eu encontrava a realidade e aprendia a como lidar com ela, o que inspirou outro de meus princípios fundamentais, onde digo que a verdade é a base essencial para produzir bons resultados.
Na verdade, eu não queria dizer qualquer coisa a mais do que o caminho que o mundo percorre. Acredito que a lei da realidade nos foi dada pela natureza. Não foram os humanos que a criaram, porém podemos usar para nutrir nossa própria evolução e atingir nossas metas. Ao compreender isso, me tornei super realista. Por verdade, eu não quero dizer qualquer coisa a mais do que o caminho que o mundo percorre. Acredito que a lei da realidade foi nos dada pela natureza. Não foram os humanos que as criaram, porém podemos usá-las para nutrir nossa própria evolução e atingir nossas metas. Ao compreender isso, me tornei super realista. O que quero dizer é que me tornei alguém que descobriu as grandes recompensas do profundo entendimento, aceitando e trabalhando com a realidade como ela é e não como eu desejava que ela fosse. Quando digo que sou super realista, às vezes as pessoas pensam que eu estou dizendo que sonhos não se tornam realidade. Isso não é verdade. Sem os sonhos, a vida se torna sem graça. O que eu quero dizer é que, para mim, superrealismo é o melhor caminho para escolher um sonho e conquistá-lo. Ter grandes sonhos, abraçar a realidade, ter muita determinação, trará para você uma vida bem-sucedida. Acredito que essa fórmula funciona para todos. Mas o que significa uma vida bem-sucedida? Precisamos decidir por nós mesmos o que é o sucesso. Eu não me importo se você quer ser o Senhor do Universo, ou se você quer viver de sombra e água fresca, ou outra coisa. Eu realmente não me importo. Não escolhemos nossas metas de acordo com nossos valores e decidimos o melhor caminho para conquistá-las. Mas todos nós precisamos de abordagem para tomar decisões que funcionem, especialmente quando encaramos problemas, erros e fraquezas que encontramos pelo caminho. Para ter sucesso, devemos abraçar todas as nossas realidades, principalmente aquelas que desejamos que não fossem verdade. Primeiro, olhar para essas duras realidades que causaram muita dor. Mas aprendi que essa dor é psicológica e que olhar de uma maneira diferente faz toda a diferença. Eu vejo os problemas como quebra-cabeças que me trarão recompensas se eu solucioná-los. Eles me ajudarão a lidar com o problema que temos e me darão princípios para lidar com os problemas similares no futuro. Aprendi a tratar a dor com a ideia de que uma grande oportunidade de aprendizado está ali e que me leva a entender que a dor mais a reflexão é igual ao progresso. A ressignificação tem sido indispensável em me ajudar a enxergar as coisas dessa maneira. Descobri que quando me acalmo e abraço minhas realidades e lido com elas, as recompensas me trazem alegria e a dor vai embora. Cada um de nós tem a capacidade de ter um pensamento lógico para refletir sobre nós mesmos e sobre nossas circunstâncias e direcionar nossa própria evolução pessoal. Já discutimos como é importante refletir cuidadosamente depois de experienciar a dor. Quando eu fazia isso, eu geralmente era capaz de descobrir princípios que me preveniriam de repetir o mesmo erro no futuro. E eu pude ver que ser bem-sucedido consiste simplesmente em 5 passos. O primeiro é saber suas metas e correr atrás delas. O que é melhor para você depende da sua própria natureza. Então você precisa se autoconhecer e saber o que você quer conquistar na vida. O segundo passo é encarar os problemas que aparecem entre você e suas metas. Se encarados de maneira ruim, eles podem te levar à ruína. Mas para evoluir, você precisa identificar esses problemas e não apenas tolerá-los. O terceiro passo é diagnosticar esses problemas para conseguir encontrar a raiz de suas causas. Não se apresse em encontrar soluções. Dê um passo para trás e pense para que possa distinguir os efeitos da causa. O quarto passo é criar um plano para eliminar o problema. É aqui que você determinará o que precisa fazer para contorná-lo. E o quinto passo é executar esses planos, se motivando a fazer o que é preciso para avançar em direção à sua meta. Uma vez bem-sucedida, consiste essencialmente em fazer esses 5 passos repetidamente. Essa é a nossa evolução pessoal. E você verá esse processo em todos os lugares. É uma lei da natureza.
Pense em qualquer produto, organização ou qualquer pessoa que você conheça e você verá que essa é a realidade que eles também possuem. A evolução é simplesmente o processo de adaptação ou morte. Conceitualmente, parece exatamente com o processo de 5 passos que eu acabei de descrever. Enquanto você encara esse processo, geralmente doloroso, você naturalmente ascenderá para níveis cada vez maiores de sucesso. Descobri que quando eu me saía bem, minhas dificuldades nunca se tornavam mais fáceis, porque quanto mais capaz eu me tornava, mais eram os desafios que eu encararia, porque pessoas diferentes são fortes e fracas em coisas diferentes e a maioria delas não passa pelos 5 passos com perfeição. Sem encarar essa realidade, você não avançaria com todo o seu potencial. E quanto maior a altura, maior seriam as quedas. Coisas terríveis acontecem em nossas vidas. Podem nos arruinar ou elas podem nos melhorar dependendo de como lidaremos com elas. Algo assim aconteceu comigo em 1982. Continuamos a progredir até que encontramos contratempos. Se nos livramos deles e continuamos em frente ou se entramos em uma espiral descendente. Vai depender se estamos dispostos a encarar o fracasso de forma objetiva e tomamos as decisões corretas para voltar a subir. Em 1982, passei por algo terrível quando apostei tudo em uma depressão que nunca veio. O período entre 1979 e 82 foi de extrema turbulência para a economia mundial, os mercados financeiros e para mim. Eu acreditava que a economia americana, ligada à economia mundial, estava indo em direção a uma catástrofe. Essa visão estava totalmente controversa. Eu queria tirar vantagem e assumir publicamente um grande risco e estava errado. Muito errado, aliás. Depois de um atraso, o mercado financeiro entrou em alta e durou 18 anos e a economia americana passou por um período maravilhoso de crescimento em sua história. Essa experiência estourou minha cabeça com um taco de beisebol. Eu tive que cortar os custos e daí minha empresa, Bridgewater, ficou com apenas um funcionário, eu. Eu estava tão quebrado que tive que pegar $4.000 emprestado com meu pai para pagar minhas contas. Mas o pior foi ter que mandar embora pessoas que eu tanto me importava. Tive de pensar se deveria desistir de meus sonhos, de trabalhar para mim mesmo e tomar uma decisão mais segura, trabalhando para outra pessoa, o que exigiria que eu usasse gravata e viajasse todos os dias. Porém, eu sabia que para mim correr menos riscos significaria não ter uma vida como eu imaginava. Estar tão errado, e especialmente estar errado publicamente, foi dolorosamente humilhante. Eu ainda tenho vergonha de como eu era arrogante e como eu estava tão confiante e tão errado ao mesmo tempo. Apesar de estar mais certo do que errado, deixei com que uma aposta errada apagasse todas as outras boas. Pensei muito sobre a relação entre o risco e a recompensa e em como gerenciá-los, mas eu não conseguia enxergar caminhos que me dariam recompensas que eu queria sem riscos inevitáveis. Esse tipo de experiência pode acontecer com qualquer um. Iria acontecer com você. Você perderá alguma coisa ou alguém que você pensa que não pode viver sem. Ou você sofrerá com uma doença terrível ou uma lesão, ou sua carreira irá desmoronar diante dos seus olhos. Você pensará que sua vida está arruinada e não há maneiras de se recuperar, mas irá passar. Eu te garanto que sempre há um caminho melhor para seguir adiante e provavelmente você não está enxergando. Você só precisa pensar bem para encontrá-lo. Você tem que abraçar a sua realidade. Às vezes é difícil entender algumas coisas que acontecem. Muitas vezes a vida parece difícil e complicada e é demais aceitar tudo isso de uma vez. Minha maior dor me levou a refletir as circunstâncias e também me levou a refletir a natureza, porque assim eu descobri um guia para o que é verdade. Eu pensei muito sobre como as coisas funcionam, o que me ajudou a colocar minhas circunstâncias em perspectivas. Vi que o Big Bang, todas as leis e forças do universo, foram criadas para seguir em frente, interagindo uma com as outras como uma máquina de movimento onde todos os pedaços se juntam em máquinas que trabalham por um tempo, desmoronam e então formam novas máquinas. É um ciclo eterno. Vi que tudo é uma máquina, a estrutura e a evolução das galáxias, a formação do nosso sistema solar, os componentes da geografia terrestre,
os ecossistemas, nossa economia e mercados e cada um de nós. Individualmente somos máquinas feitas de outras máquinas. Nosso sistema circulatório, nosso sistema nervoso, que produz nossos pensamentos, sonhos, emoções e todos os aspectos de nossas características distintas. Com o passar do tempo, essas máquinas evoluem juntas para produzir as realidades que encontramos diariamente. Eu percebi que eu era apenas uma pequena parte em um nanosegundo, decidindo o que eu deveria fazer. Enquanto essa perspectiva soa muito filosófica, descobri que era muito prática, porque me mostrou como eu poderia lidar com minha própria realidade de uma maneira melhor. Por exemplo, observei que a maioria das coisas acontecem repetidamente de maneiras sutilmente diferentes. Algumas em ciclos óbvios e curtos que são fáceis de serem reconhecidas. Então sabemos como lidar com elas, como as 24 horas do dia. Algumas nunca aconteceram em nossas vidas e quando acontecem, ficamos chocados, como uma tempestade que acontece a cada 100 anos. E algumas que sabemos que existe, mas só passamos uma vez na vida, como o nascimento do nosso primeiro filho. Muitas pessoas tratam essas situações erroneamente como únicas e lidam com elas sem uma perspectiva adequada ou princípios que possam ajudar a passarmos por elas. Descobri que, ao invés de passarmos por esses eventos como únicos, eu poderia vê-los como só mais um e tratá-los de maneira que um biólogo trata um animal. Primeiro identificando a espécie, depois desenhando princípios para lidar com eles apropriadamente. Eu podia ver esses eventos acontecerem da mesma maneira repetidamente. Eu poderia ver mais claramente as relações causa e efeito que governam seus comportamentos, o que me permitiu desenvolver princípios melhores do que eu poderia expressar em palavras ou algoritmos. Aprendi que enquanto todos esperam que o futuro seja uma versão modificada do presente, é tipicamente muito diferente. Isso ocorre porque as pessoas são levadas pela história recente e não prestam atenção a eventos que aconteceram há muito tempo, talvez nunca antes de suas vidas, mas eles vão acontecer novamente. Dentro dessa perspectiva, percebi que aquilo que erroneamente chamei de a Grande Depressão estava escondida em padrões na história. E pude ver minhas novas descobertas desses padrões para tomar decisões melhores no futuro. E quando pensei em meu desafio, balanceando meu risco e recompensa, percebi que o risco e a recompensa andam juntas. Vi que para conseguir o melhor dessa vida, precisamos correr mais riscos e que saber como balancear apropriadamente o risco e a recompensa é essencial para ter uma vida melhor. Imagine que você estivesse diante da escolha de ter uma vida segura e monótona se permanecesse onde está, ou ter uma vida fabulosa caso se arriscasse com o sucesso e atravessar uma floresta perigosa. Esta é essencialmente a escolha que todos nós encaramos. Para mim, a escolha era clara, mas isso não significa que o caminho à frente não apresenta desafios. Eu ainda precisava encarar duas grandes barreiras que todos nós devemos encarar. Não posso dizer qual caminho, na verdade, é o melhor para você, porque eu não sei o quão importante é para você atingir grandes metas e sua relação com o quão importante é para você evitar as dores desnecessárias para alcançá-las. Essa é a coragem de que falei antes e precisamos sentir essas coisas por nós mesmos. Depois de meu grande erro em anunciar uma depressão, tive que tomar uma decisão na vida, como todos nós tomamos. Se eu tivesse feito a escolha de conseguir um emprego normal e me sentir seguro, eu teria tido uma vida muito diferente do que tive. Mas se eu pudesse pagar o aluguel, colocar comida na mesa e educar meus filhos, a única escolha para mim era cruzar a selva para conquistar a vida que eu poderia ter. Meu grande erro de apostar em uma depressão me deu um medo saudável de estar errado. Em outras palavras, me deu uma humildade profunda, o que era exatamente o que eu precisava. Ao mesmo tempo, não me impediu de prosseguir de forma agressiva através do que eu queria. Para ter sucesso, eu precisava ver mais do que eu poderia. Mas eu tinha no meu caminho duas grandes barreiras que todo mundo encara: nosso ego e nossos pontos cegos. Estas barreiras existem por causa da maneira como o nosso cérebro funciona. Primeiro, vamos explorar nosso ego.
Quando eu me refiro ao ego como uma barreira, estou falando sobre as partes de nosso cérebro que nos previnem de reconhecer nossas fraquezas de maneira objetiva. Então você pode deduzir como lidar com elas. Nossas mais profundas necessidades e medos moram em áreas do nosso cérebro que controlam nossas emoções e não podemos acessar por causa do alto nível de alerta de consciência. E porque nossa necessidade de estar certo pode ser mais importante do que nossa necessidade de encontrar a verdade, nós gostamos de acreditar em nossas próprias opiniões sem testar adequadamente. Não gostamos especialmente de olhar para nossos erros e fraquezas. Ficamos nervosos mesmo quando o mais lógico seria estar abertos para receber o feedback de outras pessoas. Isso nos leva a tomar decisões irracionais, aprender menos e não entendermos nosso próprio potencial. O segundo é a barreira do ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego. O primeiro ponto cego é quando uma pessoa acredita que ele ou ela consegue ter uma visão de tudo. Mas é um fato claro que ninguém sozinho pode ter uma visão panorâmica da realidade. Naturalmente, as pessoas não apreciam o que não podem ver. Assim como todos nós, temos diferentes alcances de visão, campos de audição e maneiras diferentes de ver as cores, temos diferentes alcances para ver e entender as coisas. Por exemplo, enquanto algumas pessoas são melhores em ver todo o cenário, outras são melhores em enxergar detalhes. Alguns são pensadores lineares, outros são mais laterais. Enquanto alguns são criativos, mas não confiáveis, outros são confiáveis, mas não criativos, e assim por diante. Por causa da maneira como os cérebros são conectados, todos percebem o mundo ao seu redor de maneiras diferentes. Quando fazemos o que é natural para nós, falhamos em descrever nossas fraquezas e caímos. Ou continuamos a fazer a mesma coisa, ou mudamos. Aristóteles descreveu a tragédia como um resultado terrível que surge a partir de uma falha fatal de uma pessoa. Uma falha que, se fosse consertada, resultaria em um resultado maravilhoso. Em minha opinião, essas duas barreiras são os principais impedimentos que entram no caminho de uma boa decisão. Se arriscar e ocasionalmente falhar não era aceitável, e nem não ter resultados excepcionais. Eu precisava de uma abordagem que me desse uma vantagem excepcional, sem que também me desse uma desvantagem excepcional. Quando eu descobri isso, descobri também meu santo graal. Para consegui-lo, tive que substituir a alegria da certeza pela alegria de aprender o que é verdadeiro. Isso me levou a buscar as pessoas mais reflexivas que eu poderia encontrar que iriam discordar de mim. Eu não me importava com as conclusões deles. Eu só queria enxergar as coisas como elas enxergam e que pudessem enxergar as coisas como eu enxergava. Então, juntos poderíamos combinar os pensamentos e descobrir o que é verdadeiro. Em outras palavras, o que eu buscava mais deles era um desacordo reflexivo. Sair do modo como eu só enxergava as coisas do meu jeito, para enxergar as coisas pelos olhos dessas pessoas, foi como deixar de enxergar em preto e branco e passar a enxergar em todas as cores. O mundo se iluminou. Foi aí que percebi que a melhor maneira de passar pela selva da vida é ter pessoas perspicazes que veem as coisas de uma maneira diferente da minha. Reflita sobre o processo dos 5 passos que eu descrevi. Como eu disse, porque somos ligados de maneira diferentes, nem todos podem passar bem por todos os passos. Mas você não precisa executá-los sozinho. Você pode pedir ajuda de outras pessoas que são boas em coisas que você não é, que estão conectadas para fazer coisas que você não pode. Tudo que você precisa fazer é soltar as amarras de sempre precisar ter as respostas certas e usar o medo de estar errado para abrir a mente para outras perspectivas. Assim, você seria capaz de apontar riscos e oportunidades que você sozinho perderia. Descobri que essa abordagem radical de mente aberta e dar credibilidade para a opinião de outras pessoas aumentou significativamente minhas probabilidades de tomar as melhores decisões possíveis. Isso me viabilizou crescer, evoluir e ter desafios maiores. No passado, eu sempre iria querer fazer o que eu achava ser o melhor para fazer, mas agora eu procurei pensadores mais fortes e independentes que pude encontrar. E ainda faço isso. Não há nada melhor do que estar em minha missão compartilhada com pessoas extraordinárias que são radicalmente verdadeiras e radicalmente transparentes umas com as outras. Essa abordagem
me levou a criar uma empresa com a ideia única de meritocracia que opera de forma única, que produz um sucesso único. Em uma meritocracia ideal, você consegue o melhor de todos. Todos pensam de maneira independente, então trabalhamos com nossos desacordos para conseguir o que é melhor. No entanto, nem todas as opiniões têm o mesmo valor, e tivemos que aprender a distinguir entre ideias boas e ruins para tomar as melhores decisões. Em outras palavras, temos que dar credibilidade para o que as outras pessoas pensam, mas essa é outra história que irei explicar em meus princípios de trabalho. Agora existem mais oportunidades maravilhosas e riscos perigosos os cercando que vocês não podem ver. Se você os visse sem as distorções produzidas pelo seu ego ou pontos cegos, você seria capaz de lidar com eles de forma efetiva. Se você pudesse adquirir essa habilidade, e com a prática você pode, você irá melhorar radicalmente sua vida. Até agora descrevi como aprendi a confrontar minhas próprias realidades, meus problemas, meus erros e fraquezas. E como me cerquei de pessoas que podiam fazer coisas melhor do que eu poderia fazer. Essa foi a maneira mais eficaz que descobri para tomar grandes decisões. Essa não é a maneira convencional de ser, mas através dessa abordagem me tornei muito bem-sucedido. E ser bem-sucedido me deu a oportunidade de conhecer pessoas extraordinariamente bem-sucedidas e de ver como elas pensam. Descobri que a jornada delas era similar à minha. Você pode não saber, mas todos eles tiveram problemas e todos eles têm fraquezas que eles contornam trabalhando com outras pessoas que enxergam riscos e oportunidades que eles não enxergariam. Ao longo do tempo, aprendi que, pela natureza, a maioria das grandes forças das pessoas estão conectadas também às suas maiores fraquezas. E se esforçar para conquistar coisas grandes o leva a quedas dolorosas. É só parte do processo. Esses contratempos testarão você. Eles escolhem pessoas. Alguns pensam muito no que pode ter causado os contratempos, aprendem lições e progridem em direção às suas metas, enquanto outros decidem que esse jogo não é para eles e resolvem sair do campo do jogo. Descobri que o sucesso não é uma questão de atingir um objetivo. Descobri que quando eu alcanço cada nível de sucesso, eu realmente fico satisfeito. As coisas que estamos nos esforçando para ter são só iscas. Lutar para conquistá-las nos força a evoluir e é uma luta em direção à nossa evolução pessoal que nos traz a recompensa. Eu não queria mais atravessar a selva. Eu queria agora encontrar desafios cada vez maiores para perseguir, cercado de pessoas boas, trabalhando juntas em uma jornada compartilhada. Eventualmente, o sucesso dessa missão e o bem-estar das pessoas ao meu lado se tornaram mais importantes do que o meu próprio sucesso. Também comecei a olhar além de mim mesmo e desejar que outros se tornem bem-sucedidos quando eu não estiver mais aqui. Percebi que se eu falhasse nisso, então seria um fracasso. Agora é contra isso que luto. Todos nós lutamos com coisas diferentes em tempos diferentes, até que decidamos desistir, ou até a morte, e nos tornamos parte da grande história da evolução. É assim que todas as máquinas trabalham e são recicladas ao longo do tempo. Quando uma máquina quebra, seus componentes voltam para o sistema e se tornam partes de novas máquinas que também evoluem ao longo do tempo. Às vezes isso nos deixa tristes, porque nos apegamos às nossas máquinas. Mas se você observar elas de um nível superior, será bonito de ver como a máquina da evolução trabalha. Agora você precisa decidir como irá evoluir. Esqueça de onde esses princípios vieram. Só avalie se eles são bons ou não para você e adapte-os para que se encaixem em suas necessidades. Como todas as decisões na vida, o que você faz com elas é decisão sua. Mas a única esperança é que você tenha a coragem de lutar e evoluir bem para que a sua vida seja a mais maravilhosa possível. Obrigado e até logo.